Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. São 19 horas 4 minutos, horário de Brasília. Estamos no ar com o nosso programa semanal TV Simproep. E hoje nós vamos conversar sobre as convenções, né? Tanto da educação básica quanto do ensino superior. Tá? Convenções, acordos no Sinep e também no Sindicato Patronal, também Sindeps. Quem está aqui conosco é o Rodrigo de Paula, diretor do Simproep. Rodrigo, muita, assim, vamos colocar muita enrolação nessas convenções, né? É verdade. Primeiro, boa noite a Evaldir, boa noite a todos os internautas. Hoje nós temos notícias boas, né, que nós fechamos aí o ciclo da negociação com o Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares, patronal, e em função disso nós fechamos a convenção também dos professores do ensino superior. Então nós temos uma série de informações aí para passar de como vai ficar o nosso reajuste a partir agora de 1º de maio, Valdir. Eu estou vendo aqui, já vou dar meu primeiro boa noite aqui para Marilisa Rodrigues, nos acompanhando. Você aproveite que nós estamos começando a nossa live agora, compartilhe essa live, compartilhe essa transmissão com aquela pessoa que realmente vai se interessar por esse assunto. Rodrigo, o sindicato, depois de uma campanha salarial bastante dura, conseguiu fechar a convenção coletiva da educação básica. Como você avalia esse resultado? Então, primeiro é importante nós resgatarmos para todos os professores e todos que estão nos acompanhando, que o sindicato, nós iniciamos a nossa campanha salarial no fim de fevereiro, Valdir, né? Aprovamos aí a pauta de reivindicações, encaminhamos para o sindicato patronal e nós tivemos aproximadamente 7 reuniões de negociações, né? No primeiro momento, Valdir, infelizmente, a gente precisa dizer isso, as escolas particulares reajustaram as mensalidades em média de 12% em 1º de janeiro, que era o índice que nós estávamos pleiteando para reajuste. Na primeira rodada de negociação, o Sinep ofereceu 60% do INPC, né, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é a referência aí de reajuste da categoria do ponto de vista da economia. Só para quem está em casa, não sei se sabe, mas o INPC referente à nossa database, Valdir, fechou em R$ 3,99. Então a proposta inicial do Sinep era de 2,58% de reajuste. Praticamente, aí nós ficamos 7 reuniões negociando esse índice, onde todos esses índices foram rejeitados pela nossa comissão de negociação. Queriam mexer também na bolsa de estudo para o filho do professor, que é uma das maiores conquistas. Claro, né? uma conquista e queriam representativa. também mexer nos períodos de estabilidade provisória. Então nós fomos enfáticos, a nossa comissão de negociação, que eu quero inclusive agradecer publicamente a nossa comissão, nós tivemos a firmeza e batemos durante todo esse período e conseguimos na última semana chegarmos a um acordo. Ainda não é o acordo desejado, mas nós fechamos da seguinte forma, Valdir: a reposição da inflação pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que seria 3,99, mais 1,5% de ganho real, o que vai totalizar o índice de 5% de reajuste, né? E além do mais, nós conseguimos manter todas as cláusulas da convenção, sem nenhuma alteração, né? E é importante a gente dizer, Valdir, que esse processo de negociação foi o mais difícil de todos os tempos. Por quê? E nós estamos aí frente a uma reforma trabalhista onde vai alterar toda a correlação trabalhista, principalmente em relação à CLT. E nessa convenção coletiva nós só não garantimos todos os direitos da convenção para esse ano, como também garantimos a convenção para o ano que vem, até porque nós fechamos a convenção por 2 anos. E para o ano que vem, nós garantimos a reposição da inflação mais 1% de ganho real. Então, isso significa que até em 2019 a nossa categoria pode ficar tranquilo que nós não teremos, mesmo com a reforma trabalhista sendo aprovada, nenhuma alteração na relação de trabalho. Então, diante de todo esse cenário de desmonte do nosso direito, é uma vitória o sindicato assinar a convenção aí com 5,5% e a manutenção. É claro que nós queríamos muito mais, a nossa categoria merece mais, mas foi o que nós conseguimos, fruto de uma intensa negociação aí da nossa comissão, da Assembleia. E é importante dizer, Valdir, que desde fevereiro
nós estamos panfletando na porta das escolas, fizemos outdoors, clipes na televisão pedindo o apoio dos pais para a nossa campanha salarial. Isso foi fundamental para que os nossos direitos mínimos garantidos na convenção não fossem retirados. É isso aí. Quero dar meu boa noite aqui. Você pode fazer a sua pergunta, mandar a sua contribuição aqui também para o nosso diretor Rodrigo de Paula através desse espaço de comentários no Facebook. Meu boa noite ao Andrei Simek, Adri Antônio, professora Juliana Pereira, Kátia Santos. O professor Andrei está perguntando qual foi a estratégia de ter fechado uma convenção por 2 anos. Então, aí, Andrei, é importante, bem lembrado, por que nós fechamos por 2 anos? Nós estamos aí, ainda essa semana, provavelmente o Senado aprova a chamada reforma trabalhista, né? Essa reforma trabalhista ela vai rever aí vários artigos da CLT que envolvem diretamente o nosso direito dos professores. Mesmo a reforma trabalhista avançando, e se nós tivermos as convenções assinadas por 2 anos, significa que durante 2 anos a convenção estando assinada, mesmo que a reforma trabalhista avance lá contra o nosso direito, a convenção vai estar preservada. Então foi uma estratégia nossa de buscar tranquilidade para a categoria até 2018. Então a próxima negociação vai ficar apenas para 2019. Então foi uma vitória nossa diante desse cenário de dificuldade política da reforma trabalhista, a gente garantiu o nosso direito por 2 anos. Professora Mônica Helena pergunta quanto ficou a hora-aula. Então, a hora-aula, Mônica, cada escola tem o seu reajuste diferenciado. Então, como é que a gente vai calcular? Você vai pegar a hora-aula atual, multiplicar por 5,5%. Aí você vai achar o novo valor da hora-aula. Após encontrar o novo valor da hora-aula, você vai pegar o valor corrigido da hora-aula, multiplicar pela sua carga horária semanal, vezes 5,25. Aí você vai encontrar o novo salário. Então, nós tivemos aí, Valdir, um empenho para tentar melhorar também o piso salarial. Claro. No primeiro momento, o reajuste era praticamente irrisório e com 5,5%... A professora Rosiane, ela perguntou quanto ficou o piso. Então, o piso vai ficar, Rosiane, R$ 12,52. Certo. Né? Então, assim, não é um aumento da forma que nós queríamos, mas é um valor até considerável, tendo em vista a nossa realidade do enfrentamento do ano passado, que vocês se lembram muito bem, que o piso era R$ 6,78. Então, nós estamos conseguindo, aí, ao longo dos anos, melhorar essa situação. Professor, e os patrões usaram na ultraatividade como forma de pressão? O que é a ultraatividade? Só para vocês compreenderem. Tá? Usaram bastante, né? A legislação, Valdir, ela fala o seguinte, que enquanto não se negocia uma nova convenção coletiva, prevalece a convenção anterior. A CONFENEM, que é a confederação, foi ao STF. Infelizmente, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar caindo a ultraatividade. Então, significa que se a gente não negociasse essa convenção agora na database, nós iremos perder todas as cláusulas históricas da convenção. Então, isso foi bastante utilizado como forma de pressionar a nossa comissão, mas graças ao nosso empenho e ao pulso firme, nós não deixamos de forma nenhuma que a ultraatividade influenciasse no processo da negociação. Por isso que nós estávamos, inclusive, com a estratégia de construirmos a greve, porque caso a negociação não avançasse na semana passada, essa semana provavelmente nós iríamos, em função da ultraatividade, ajuizarmos no Tribunal Regional do Trabalho o dissídio coletivo de greve. Então foi acertada a nossa posição. Professor, muitas perguntas aqui sobre o piso. Quer dizer que o piso passou para 12,55. Da educação infantil, tá? Nos outros segmentos segue a regra. Pega o valor atual vezes 5,5%. Nós vamos estar divulgando, a partir de amanhã, nos informativos do sindicato, as tabelas no site do sindicato, como calcular o reajuste com 5,5% e os valores atualizados dos pisos, tanto da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, como também o piso dos colegas coordenadores e orientadores educacionais. Vai estar disponível amanhã a partir das 10 horas no site do sindicato. Eu vou pegar 2 perguntas e transformar em uma. A Ângela Rodrigues, ela pergunta: com a reforma mudou muita coisa para o professor? E a Dária Rocha,
Ela pergunta: o que mudará para os professores de escolas particulares com a reforma trabalhista? Então, assim, só corrigindo, tá? Eu falei 12,50, mas o piso vai ficar para 12,66, tá? Eu calculei aqui, fiz o cálculo rapidamente errado. Ok, então em relação à reforma trabalhista, Dária, a proposta do Senado que está para ser aprovado, ela destrói completamente o direito não só da nossa categoria, mas de todos os trabalhadores, né? Eles vão alterar aí mais de 100, vamos reescrever mais de 100 capítulos da CLT. É uma tragédia anunciada que os parlamentares estão construindo no Congresso Nacional. O fato de termos assinado as convenções por 2 anos vai nos dar uma garantia de 2 anos, mas sem dúvida nenhuma nós estamos esperando aí ainda essa semana, mobilizando o Senado para tentar evitarmos essa reforma, mas é uma tragédia o que os parlamentares estão fazendo aí com o direito dos trabalhadores, e especialmente o direito dos professores. Por isso que nós avançamos e assinamos a convenção por 2 anos, para que em 2 anos a gente não haja nenhum prejuízo para a nossa categoria. Ok, fazer um rápido giro pelas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Gledson Farias, Gilmar Mendes, sempre ele. Lembrando que Gilmar Mendes é patrão também, né? Fernando Bruno, top, parabéns. Kátia Santos, o aumento então foi de 50 centavos? Ele corrigiu, não, 12,66, isso né? Piso, tá, Isso. gente? 12,66, 66 centavos. Mas quando você soma com a carga horária vezes 5,25, dá um valor até considerado. Para as escolas que praticam acima do piso, vocês vão pegar o valor atual da hora-aula, multiplicar por 5,5% e encontrar o novo valor. Diante do novo valor, você vai pegar o novo valor corrigido, vezes carga horária semanal, vezes 5,25, encontrar o salário já reajustado. Amanhã nós estaremos divulgando no site do sindicato as tabelas de como calcular o reajuste. É isso aí, Ednei Braga, um abraço, boa noite, Mônica, professora Mônica Helena, Rosiana Alencar, Juliana Pereira. Diretor, a perspectiva da reforma, isso é da reforma trabalhista, nós já falamos, apesar de todas essas pressões, o resultado foi razoável? Então, nós entendemos que foi uma vitória, tá? E é importante a gente dizer, 5,5%, realmente é um índice baixo, mas infelizmente, Valdir, nós estamos vivendo uma manipulação por parte do governo, que nós entendemos que é uma manipulação, claro, que o governo tem manipulado a inflação, né? A inflação, para vocês terem uma ideia, esse mês fechou em 3,99, que foi o período da nossa database. Que embora a gente saiba que no supermercado a realidade é completamente diferente. Quando a gente vai comprar, os preços só aumentam e diferente disso, o governo tem manipulado aí a inflação. Então, diante desse cenário, nós conseguimos a reposição da inflação e 1,5% de ganho real. Não é, assim, embora o índice no geral de 5,5% vocês raciocinem que seja baixo, mas nós avançamos a reposição mais 1,5%. Então, nesse cenário de retirada de direitos, de uma possível reforma trabalhista, onde vai arrebentar, claro, não só com a nossa categoria, mas todos os trabalhadores do setor privado, nós entendemos que um reajuste como esse é uma vitória. Professor Paulo pergunta se o aumento tem que vir a partir do mês de julho. Então, olha só, qual foi Nós não assinamos a convenção, provavelmente deva ser assinado amanhã, tá? Algumas escolas, em função do feriado, já haviam fechado a folha de pagamento, claro, tá? Aquelas escolas que conseguiram, o Sinep fez um informativo interno aí para as escolas, aquelas escolas que tinham condições de fechar suas folhas de pagamento, vem na próxima folha. Mas a obrigação está na folha de julho, que recebe em agosto, retroativo a 1º de maio. Tá? Então, o reajuste ou a diferença, caso a escola tenha antecipado, retroage a 1º de maio. Mas a obrigação na convenção está na folha de julho, que recebe no 5º dia útil de agosto. Professor Elis Dornelas pergunta se esse aumento foi o que o sindicato almeja. Não, de forma nenhuma. Nós pedimos 12%, que era a média de reajuste das mensalidades, né? Infelizmente, nós não tivemos aí a correlação política, mas nós entendemos que foi um aumento até considerável, tendo em vista o que nós queríamos, Fábio, era justamente o mesmo índice que foi aplicado às mensalidades. Eu cheguei até em mesa de negociação, Valdir, fazer uma provocação ao sindicato patronal, que a nossa proposta era o seguinte, que aplicasse cada escola
aplicasse para os seus professores o mesmo reajuste que foi aplicado às mensalidades. Que aquela escola que não tivesse aplicado o reajuste não precisaria de dar o reajuste para os professores. Infelizmente, eles não toparam. Né? Mas fica aí esse desabafo e um discurso que nós temos que fazer para o pai. Né? Vão lá, aumentam as mensalidades, mas na hora de repassar é apenas a reposição da inflação e diante de muita dificuldade a gente conseguiu aí avançarmos em 1,5 de ganho real. Diretor, apesar das dificuldades, quais foram os ganhos para a categoria? Então, o primeiro ganho foi a manutenção das cláusulas da atual convenção. Como eu disse no início, queriam mexer na bolsa de estudo para o filho do professor, que é uma das maiores conquistas da nossa categoria. O sonho das escolas é poder demitir o professor no curso das aulas, porque nós temos a garantia da estabilidade provisória, que é aquela cláusula que quando a escola inicia as aulas, se ela demitir o professor, ela tem que fechar até o meio do ano. E se demitir após o meio do ano, tem que indenizar até o fim do ano, que é uma garantia nossa da convenção, que o professor ele só consegue se recolocar em 2 momentos, ou no meio do ano, que é o recesso, ou no fim do ano. Então, o sonho do Sinep é demitir o professor em qualquer época, e nós conseguimos manter essa cláusula, que é uma das maiores cláusulas da nossa categoria. Então, nós mantivemos todas as cláusulas, né, e tivemos aí ainda esse índice de reajuste. No cenário onde, volto a repetir, uma negociação difícil, a reforma trabalhista batendo aí na nossa porta, nós conseguimos manter a convenção por 2 anos, que é o nosso desejo, até que a gente compreenda um pouco o que está por vir aí contra todo esse desmonte nosso da reforma trabalhista. Com certeza. Mais um abraço aqui, uma boa noite, agradecendo pela audiência da Claudete Souza, Flávia Silva, Érica Letícia, Denise Dantas, Davi Silva, professora Vanessa Jesus, Edilson Pereira, obrigado. Essa audiência muito nos honra. Diretor, nós vamos passar agora falando um pouquinho do ensino superior, né? A negociação do ensino superior foi menos complicada do que a educação básica? Então, é importante a gente dizer para quem está em casa que são sindicatos patronais diferentes. O nosso sindicato representa os professores da educação básica, que é um sindicato patronal, que é o Sinep, e os colegas do ensino superior é o sindicato que se chama Sindeps. As negociações, elas ocorrem paralelamente, porque a data base é a mesma. Mas nós temos comissões de negociações diferentes e uma negociação também muito difícil, Valdir. Né? Mas, assim, graças ao empenho também de outra comissão de negociação, nós conseguimos, na última sexta-feira, acertarmos e fechamos a convenção coletiva. Como que ficou no ensino superior? Lá nós fechamos a reposição da inflação, claro, 1% de ganho real, totalizando, no caso, 5% de reajuste, e um abono de 8%, que será pago aí em agosto. Então, ficou 5% mais um abono de 8%. Né? A metodologia do ensino superior ela é diferente, porque a realidade do professor do ensino superior é diferente. Só para vocês terem uma ideia, enquanto o piso da educação infantil sai de R$ 12,00 para R$ 12,66, o piso do ensino superior é de R$ 39,00. Então você tem uma diferença, a carga horária do professor ela é diferenciada no ensino superior, mas diante também dessa nova realidade, nós entendemos que foi uma vitória. Né? O ensino superior, Valdir, caso essa reforma trabalhista seja aprovada, vai ser um dos setores mais prejudicados, os professores. Por que vai ser prejudicado? Porque vocês se lembram que o governo, no início do ano, aprovou a terceirização da atividade fim. Isso vai significar que existe uma grande possibilidade das faculdades terceirizarem a mão de obra do professor, casado agora com a reforma trabalhista. Então, nós garantimos também, nas convenções do ensino superior, a tranquilidade desse ano. Esse ano não teremos nenhuma... mesmo que a reforma avance, os professores terão também a normalidade. Então, com isso, a gente tem uma certa tranquilidade até esperarmos a negociação do próximo ano. Diferente da educação básica, a convenção do ensino superior é assinada apenas por um ano. Foram mantidas as cláusulas da atual convenção? Foram mantidas todas as cláusulas e conseguimos a reposição da inflação, 1% de ganho real, e um abono de 8%. Nós provavelmente também amanhã provavelmente deva ser assinado
a convenção do ensino superior e a gente vai estar divulgando também no site dos sindicatos e divulgando principalmente nas faculdades. Então, assim, nós entendemos que com o fechamento, Valdir, dessas duas convenções, a gente consegue passar essa fase agora de dificuldade das reformas para que a gente possa organizar internamente o nosso sindicato para os enfrentamentos futuros que nós teremos, sem dúvida nenhuma, principalmente no ensino superior. Professor, o professor Edmilson Silva, ele pergunta se professor que trabalha aos sábados tem que ganhar algo mais. Trabalha em uma escola em que temos aulas todos os sábados. Então, já está pacificado, Edmilson. Toda a convocação do professor aos sábados, fora do seu contrato de trabalho, o professor tem que receber a remuneração mais o adicional de 50% da hora extra. Tá? Caso a escola não esteja pagando, tem que denunciar o sindicato para que a gente possa atuar. Tá? Toda a convocação fora do horário de trabalho do professor, datas comemorativas, é hora normal, mais 50% de reajuste. Nós tivemos uma alteração, e aí em várias escolas nós tivemos o prejuízo, que vocês se lembram que o governo Temer fez a reforma do ensino médio e flexibilizou o chamado artigo 318, que é aquele professor que trabalha mais de 6 aulas por dia teria direito a hora normal, a partir da 7ª aula, 50%. Com o ensino médio, retirou esse adicional. Mas, no entanto, a convocação do professor fora do seu contrato de trabalho prevalece ainda a hora extra, a hora normal mais 50%. Samantha Alves pergunta, mesmo se o sábado constar no calendário escolar? Mesmo se constar no calendário, tem que ser pago com a remuneração. Isso já foi pacificado, Samantha, no dissídio de 2014. Tá? Antes nós tínhamos alguns sábados e datas reuniões que as escolas poderiam pagar como hora normal, isso já está pacificado, tem que pagar com adicional de hora extra. Professor, voltando aqui ao ensino superior, temos visto que em outros estados ainda estão em negociação. Qual a análise que o senhor faz do resultado aqui de Brasília? Então, assim, comparando, Valdir, uma negociação a nível nacional, todos os estados estão com dificuldade, tá? A maioria dos estados tem fechado as convenções coletivas apenas com a reposição da inflação. Né? São Paulo, que tem um dos sindicatos mais organizados do Brasil no ensino superior, conseguiu apenas a reposição da inflação. Né? A negociação tem sido difícil no Brasil todo. E a nossa negociação aqui de Brasília foi uma das melhores negociações do país, porque nós conseguimos não só repor a inflação, como também ganhar o real. Então é uma vitória nossa aí da categoria. É claro que a gente queria muito mais, mas diante de toda essa dificuldade é uma vitória nossa e a gente tem muito o que comemorar, Valdir. Professor Rodrigo de Paula, faltam 2 minutos para 19 horas e 30 minutos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais aqui para a câmera do Lucas. Então, primeiro eu quero agradecer aí, voltar a agradecer a nossa comissão. As nossas assembleias foram assembleias bem representativas. Com isso significa que a categoria tem acreditado na luta do nosso sindicato. É claro que a nossa luta ela é permanente, porque nós não só temos que assinar as convenções coletivas, mas fazer com que as escolas e as faculdades cumpram as convenções. Então, nós temos aí, em nome aqui da professora Karina, da nossa presidente, agradecer todo o empenho e pedir à nossa categoria que nos ajudem a fiscalizar o cumprimento das convenções coletivas, porque, sem dúvida nenhuma, as convenções é fruto de muita luta. E caso a instituição não esteja cumprindo, informar o sindicato para que a gente possa, tanto do ponto de vista de conferência, se as escolas estão pagando o reajuste de forma correta, tá? E a gente vai estar aí, através do professor Trajano, de toda a nossa comunicação, divulgando o máximo possível as tabelas de como calcular o salário. E caso alguém não esteja conseguindo, é só procurar o sindicato que a gente possa corrigir e fiscalizar se de fato as convenções estão sendo cumpridas. Então nós temos muito aí, sem dúvida nenhuma, do que comemorar, viu, Valdir? Nós temos que comemorar que nós estamos vivendo momentos de muita dificuldade, retirada de direitos, e nós conseguimos manter a nossa convenção e avançarmos um pouquinho. É claro que queríamos mais, mas o nosso sindicato está em permanente luta e nós convidamos aí vocês que estão em casa, junto com o Simproep, a gente mudar a nossa realidade. Porque sozinho ninguém muda a realidade, mas a partir do momento que a categoria acreditar no coletivo, a gente vai, sem dúvida nenhuma, avançar as nossas reivindicações e principalmente a valorização
da nossa categoria. É isso aí, são 19 horas 30 minutos, horário de Brasília. Quero agradecer muito aqui a participação do diretor do SimproEP-DF, professor Rodrigo de Paula, a turma da assessoria de comunicação através do professor Trajano aí, que faz com que esse programa chegue até vocês todas as semanas, a nossa equipe técnica, e estaremos de volta. Já estão me buzando aqui que é a live mais assistida, isso aí. Foram 338 visualizações, professor Rodrigo. Que bom. Muito legal, registrado aqui no Facebook. Estaremos de volta segunda ou quinta? Provavelmente na quinta-feira da próxima semana. Quinta-feira, na próxima semana, 19 horas. Agora, toda semana, vocês vão ter a TV SimproEP. Exatamente. É isso aí. De repente, ou toda quinta ou toda segunda. Vamos ver aqui, depende do professor Rodrigo, mas nós divulgaremos antes. Tchau, tchau. Uma ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau.